versículo 1, Josué 1:1, nós vamos até o 9, amém? Como de costume, eu vou trabalhar na nova versão internacional, então pode ser que esteja um pouquinho diferente da tua, amém? Ele diz assim, ó: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar aonde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Até aqui. Feche os teus olhos. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, invocando o Teu nome neste lugar, Pai. Meu Deus, nós precisamos tanto da Tua palavra, Pai. Nós precisamos ser tantos confrontados pela Tua palavra. Meu Deus, nesta noite eu peço ao Senhor que tudo aquilo, meu Deus, que possa tentar impedir, causar um impedimento no mundo espiritual, caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda distração, todo cansaço, toda perturbação, toda preocupação, caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Que a paz do Senhor, que excede o entendimento do homem, venha sobre cada um dos que estão aqui e daqueles que estão em casa nos ouvindo. E essa paz nos permita ouvir com clareza e discernir a palavra do Senhor em nosso coração. Espírito Santo de Deus, traduza cada palavra que vai ser dita nessa noite ao nosso coração, de uma maneira que cada um de nós possamos interpretar, de cada um de nós possamos receber, ser alimentados no nosso espírito pela Tua palavra. Eu te agradeço desde já, porque a Tua palavra é poder, a Tua palavra é vida, é cura, ela nos liberta, nos ressuscita, nos restaura, nos anima, e a Tua palavra será liberada sobre nós. Então eu agradeço ao Senhor, porque estou certo de que voltaremos para nossa casa, animados, ressuscitados, reavivados, pelo poder que há na Tua palavra, Pai. Meu Deus, nesta noite, meu Deus, que todas as vozes se calem, para que a voz do Senhor fale conosco neste lugar. Eu dou a Ti toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque só o Senhor é merecedor de tudo isso, Pai. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço. Amém, Senhor. Amém. Queridos, podem se assentar. Glória a Deus. Deixa eu só desligar esse cara aqui. Percebi que ele está captando aqui um pouquinho do áudio aqui.
Bom, antes de nós iniciarmos a palavra em si, eu gostaria primeiramente de agradecer, né, aos irmãos pelo domingo que nós tivemos, né, no batismo, por todos aqueles que nos ajudaram, se empenharam, né, desenvolveram um trabalho ali, fizeram um bom trabalho ali para que nós tivéssemos um domingo maravilhoso, juntos ali reunidos, podendo, né, prestigiar aqueles que se batizaram no domingo. Então, se eu fosse falar nomes aqui, eu talvez fosse injusto com alguma pessoa, mas eu gostaria de agradecer a todos aqueles que de alguma forma nos ajudaram, contribuíram para que nós tivéssemos um domingo tão maravilhoso como nós tivemos, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês e retribua a cada um de vocês por aquilo que vocês têm feito. Nós jamais conseguiremos retribuir, mas uma coisa eu sei, o nosso Deus, Ele jamais deixa os seus sem a recompensa dEle, amém? Então que Deus os abençoe. Como nós havíamos começado na quarta-feira passada, falar um pouquinho sobre esse texto, né? E eu quero novamente voltar nesse texto, e eu quero tratar mais alguns pontos que esse texto, ele fala conosco como servos de Deus, né? Eu havia falado na semana passada sobre segredos para viver os planos de Deus, né? Alguns segredos para nós vivermos os planos de Deus. E na semana passada eu destaquei 3 pontos. E antes de entrar nos de hoje, eu quero voltar um pouquinho e recapitular com você os pontos da semana passada. Primeiro ponto na semana passada, dentro desse contexto que eu acabei de ler, é que nós precisamos entender que nós temos que ser discípulos, sermos discípulos, né? É importante nós procurarmos ter uma cobertura espiritual sobre as nossas vidas. É importante nós estarmos debaixo dessa cobertura espiritual, e é importante nós entendermos que nós precisamos sim de alguém que primeiramente nos corrija, talvez até nos discipline, mas também que nos instrua e nos leve a vivermos o propósito ou o chamado que Deus tem para a nossa vida. Você precisa de alguém que esteja sendo cobertura sobre a sua vida, para que você possa viver isso. Josué, ele estava diante de um desafio enorme, que era levar esse povo até a terra prometida, entrar com esse povo, né, com uma multidão de pessoas. E o que levou esse homem a chegar neste lugar e ser escolhido por Deus, é que ele teve sob a vida dele alguém que o preparasse para viver esse chamado. Então muitos de nós não vamos conseguir viver o nosso chamado se nós não tivermos alguém que nos prepare, alguém que nos corrija, que nos instrua, muitas vezes até diga a verdade, ou aquilo que de fato nós precisamos ouvir. Nós não queremos ouvir, mas nós temos que ouvir para o nosso crescimento. Então esse é um ponto chave aí, um segredo, para eu viver os planos de Deus, ser discípulo. Eu preciso entender isso, eu preciso compreender isso, amém? Eu também trouxe uma outra questão, um outro ponto, um outro segredo, que eu falei na semana passada, que é a disposição. A disposição. Deus, Ele escolheu Josué, Deus chamou Josué, porque Deus encontrou no coração de Josué disposição para conduzir aquele povo até a terra prometida. Se não houvesse disposição no coração de Josué, Deus não teria o chamado, Deus teria chamado uma outra pessoa, Deus teria levantado uma outra pessoa. Ele só levantou a Josué, porque quando ele olhou no coração de Josué, ele encontrou a disposição. E a minha questão é, quando Deus olha para o meu coração e para o seu coração, Ele tem encontrado disposição no meu e no seu coração para vivermos o chamado que Ele tem para as nossas vidas? Josué tinha um chamado para a vida dele, e o chamado da vida de Josué era levar aquele povo até a terra prometida. E eu e você também temos um chamado sobre as nossas vidas, quer você queira ou não. Todos nós aqui temos um chamado,
Todos nós fomos escolhidos. Como eu sempre disse, você estar vivo nessa terra significa que você tem um propósito e um chamado. Deus nunca colocaria você nessa terra se Ele não colocasse antes de você o propósito e o chamado. Lá no céu Ele se reuniu, o Pai, o Filho e o Espírito, então traçaram para você um chamado e um propósito, e depois disso eles enviaram você para essa terra. Então não adianta você dizer, não pastor, eu não tenho chamado, eu não tenho propósito. Você tem sim um propósito e um chamado. A questão é, você tem disposição aí para viver o teu propósito e o teu chamado? Será que talvez Deus não nos chamou ainda? Será que talvez Deus não te levantou ainda? Deus ainda não te chamou com clareza, porque ainda Ele não encontrou no seu coração essa disposição? Meu irmão, como eu disse há dias atrás, Josué estava diante de nada mais, nada menos, de um rebanho de 3 milhões de pessoas. Você tem noção do que é cuidar de 3 milhões de pessoas? Não é para qualquer um. Cuidar de 50 já dá trabalho, cuidar de 10 dá trabalho, cuidar de 1000 dá muito trabalho. Agora, 3 milhões de pessoas é um desafio enorme. Tem que ter muita disposição. E eu digo para você, será que a disposição no seu coração para aquilo que Deus tem para a sua vida hoje? Se Deus olhasse para o seu coração nessa noite, Ele encontraria disposição para o que Ele tem para você? Porque, como eu disse também na semana passada, muitos de nós, queridos, até queremos viver as coisas de Deus. A questão é a disposição para viver essas coisas de Deus. Sempre nós estamos cansados, sobrecarregados, sempre nós estamos sem tempo. Aliás, tempo nós nunca teremos, mas infelizmente nós não temos tempo porque nós gastamos o nosso tempo com coisas que não são prioridade na nossa vida. Nós não temos tempo para Deus, mas nós temos tempo para um monte de coisas que não é Deus, ou que não seja para Deus. Então há disposição no seu coração, há disposição no meu coração para vivermos o que Deus tem. Uma terceira coisa que eu apontei na semana passada, foi a presença de Deus. Josué, ele tinha com ele a presença de Deus, e a presença de Deus é tudo que eu e você precisamos, queridos, para termos uma vida de vitória. Alguém que carrega com ele a presença de Deus, é alguém que tem uma vida vitoriosa, uma vida de conquistas, porque se você tem sobre a sua vida a presença de Deus, não tenha dúvida, a vitória já é sua. Foi por isso que Moisés disse para Deus, não nos deixe sair daqui, se a presença do Senhor não estiver conosco, porque se nós sairmos daqui sem a presença do Senhor, certamente nós seremos derrotados. Nós talvez estamos sendo derrotados porque não temos conosco a presença de Deus. Talvez seja essa a resposta que muitos de nós estamos procurando. Por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Porque talvez nós não temos conosco a presença de Deus. E nós precisamos obter essa presença. Essa presença, ela tem que estar grudada, colada em nós o tempo todo. E isso, meu irmão, não vem através de uma oração. Isso não vem através de uma imposição de mãos, isso vem através de um cultivar, de um relacionamento muito profundo com Deus. Dia a dia eu preciso buscar isso, amém? E Deus, Ele vira então para Josué e Ele promete para Josué. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, Deus, Ele diz para Josué que Ele não abandonaria ele estaria com ele em todo o tempo, e não o abandonaria. Irmão, já parou para pensar nisso, Deus dizendo, eu não vou te abandonar, e eu vou estar com você todos os dias. E aí eu disse para você, é lindo o que aconteceu ali com Josué, mas Deus também prometeu para mim e para você a mesma coisa. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele diz, eis que estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ou seja, o que mais eu e você precisamos?
Ele está dizendo ali na palavra, Ele estará comigo e com você. Então eu e você precisamos tomar posse dessa palavra. Eu e você precisamos começar a entender e a desfrutar disso. Se nós queremos, queridos, viver os planos de Deus para a nossa vida, alguns segredos nós precisamos compreender, e não só compreender, mas praticá-los. E eu falei sobre 3 segredos na semana passada, e hoje eu quero trazer mais 3 segredos dentro desse texto. Mas só conhecer esses segredos não é o suficiente para você viver os planos de Deus. A prática deles é que vai levar cada um de nós a vivermos os planos de Deus, amém? Então nessa noite, eu ainda quero falar um pouquinho mais sobre segredos para vivermos os planos de Deus, amém? Então eu tomei nota de mais alguns pontos que eu quero levar você a refletir. E o primeiro ponto dessa noite está lá em Josué, capítulo 1, versículo 6. Josué 1:6. Ele está dizendo assim, ó: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Força e coragem, diga força e coragem. Meu irmão, para você viver os planos de Deus, você vai precisar de força e de coragem. Sem força e sem coragem, você não consegue viver os planos de Deus. Nós precisamos ser firmes. Primeiro, nós precisamos ser firmes nas nossas convicções. Nós precisamos ter certeza daquilo que nós cremos. Nós precisamos ser firmes nas nossas decisões. Tem que haver uma firmeza nas nossas decisões. E olha, irmãos, acredite, sempre haverá pessoas, sempre se levantarão pessoas que vão te levar a, de alguma forma, tentar desistir das tuas decisões e das tuas convicções. Sempre, sempre. Sempre vai haver pessoas. Se você parar para pensar, nós estávamos diante de algumas coisas que nós estávamos falando há dia atrás. Moisés, ele chama os príncipes e envia eles para espiarem a terra prometida. Quando eles voltam de espiar a terra prometida, eles viram e dizem assim, ó, presta atenção no que eles estão dizendo: a terra é boa, o fruto de lá é bom, estamos trazendo aqui com a gente uma prova disso. E sozinho não dá para carregar, nós tivemos que trazer com os caras junto aqui puxando. Mas lá também tem gigantes, mas, sempre vai haver, meu irmão. Sempre vai se levantar pessoas para dizer, é muito difícil, você não está entendendo, isso aqui é muito complicado, você não vai conseguir, é um desafio muito grande. Meu irmão, seja firme, seja forte e corajoso. Se Deus está dizendo para você, seja forte e corajoso, seja firme, não se desanima, não desista daquilo que Deus tem falado com você. Deus tem planos para a sua vida, e Ele nunca disse que ia ser fácil. Aliás, Ele sempre disse na palavra dEle, no mundo nós teremos aflições, mas Ele disse, tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e eu e você também venceremos. Nós teremos aflições, é certo que nós vamos ter, é certo que não vai ser fácil, meu irmão, mas se nós não formos fortes e corajosos, se nós não formos firmes, nos mantermos firmes, certamente, meu irmão, nós vamos desistir na primeira investida do maligno. Você tem uma família que Deus desenhou para você, não uma família qualquer. Você tem a melhor família da terra. Mas para você conquistar essa melhor família da terra, você precisa ser forte e corajoso. Deus separou para os filhos dele prosperidade. E eu não estou falando de dinheiro só. Eu estou falando de prosperidade em tudo.
Mas para eu e você tomarmos posse e vivermos essa prosperidade, nós temos que ser fortes e corajosos, meu irmão. Há muitas coisas, há uma profissão, há uma carreira, há um salário. A Bíblia diz que os planos que Deus tem ao nosso respeito, eles são bons, aliás, eles são maravilhosos. A vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável, mas para eu tomar posse disso e viver isso, eu preciso ser forte e corajoso. Não vai ser fácil, meu irmão. Não se iluda achando que você vai tomar posse disso numa facilidade. Não, vai exigir de mim, de você, firmeza. Porque muitos vão se levantar e vão dizer: desiste, para. Não vai dar em nada isso é loucura. Eu já vi muita gente tentando fazer isso, mas não vai acontecer, eu sei que não vai. Meu irmão, se você estiver firme nas tuas convicções, no teu foco, no teu objetivo, ninguém para você. Ninguém para você. Se você determinar hoje, na minha vida vai acontecer tal coisa, o ano que vem, ninguém para você. Nada para você. Só você mesmo. E é isso que Satanás faz. Ele usa pessoas para vir ao seu redor e começar a lançar coisas no seu coração, na sua mente, para você perder o seu foco e desistir daquilo. Quantas pessoas eu vejo, querido, que ao longo da caminhada com o Senhor, eles começaram convictos de viverem coisas grandes em Deus, mas na caminhada, você percebe que eles ficaram para trás, e eles se perderam, e nós nem sequer o encontramos mais nesse caminho. Você vai precisar ter disposição para enfrentar situações difíceis na sua vida, porque elas virão. Elas virão. O que nos faz forte, o que nos faz sábios, são as situações difíceis. Os problemas que aparecem na minha e na sua vida é que nos tornam capazes, sábios e fortes. Porque quando você sai de um problema e você resolveu aquele problema, você ganhou uma sabedoria maior, você ganhou uma força maior, uma resiliência maior. Mas nós não gostamos de problemas. Quem aqui gosta de problema? Aliás, o problema, ele deveria ter um outro nome. Ele não deveria se chamar problema. Ele deveria se chamar oportunidade de se aprender. Oportunidade de se aprender. Mas nós o vemos como algo destruidor. Apareceu um problema pela manhã, acabou o nosso dia, acabou a nossa semana, e nós já desanimamos, desistimos, chutamos tudo. Para onde você está indo? Eu estou indo embora. Por quê? Agora já não tem mais o que fazer. Como não tem o que fazer? Nem começou a tentar resolver. Tiago, capítulo 4, versículo 8, ele fala algo muito importante sobre essa questão de firmeza. Ele diz assim, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Meu irmão, nós não podemos ter a mente dividida. O que é a mente dividida, pastor? O que é isso? O que é a mente dividida? A mente dividida é aquele que ora está encorajando e ora ele está desistindo. Esse é o que tem a mente dividida. Ora ele está dizendo, vamos entrar, vamos possuir, porque é nossa. Daqui a pouco ele está dizendo, não, mas é porque tem eles são grandes, nós somos que nem gafanhoto aos olhos deles. Esse é o que tem a mente dividida. Quem tem a mente dividida é aquele que crê muito de repente, mas daqui a pouco ele já não crê mais. Mas eu não entendi. Você estava agorinha dizendo que você, e agora você já não crê mais. Alguém que tem a mente dividida
é aquele que ora está forte, mas ora ele está fraco. Tem hora que ele parece uma rocha. Vamos que agora, seu glória a Deus, seu que. Daqui a pouco ele está dizendo, aleluia, acho que não vai dar para nós mesmo não. Acho que esse ministério vai acabar mesmo. Estamos já preparando já para procurar uma outra igreja. Acho que a minha vida, meu casamento, minha família já deu. Ora, agora eu creio. A vitória é nossa, Deus está restaurando a minha casa. Daqui a pouco você encontra o cara, não restaurou não, eu estava confundindo mesmo. Isso é mente dividida, meu irmão. Infelizmente, queridos, muito disso é encontrado dentro da igreja. Olha outro exemplo de mente dividida. Ora ele quer. Pastor, eu quero fazer parte do ministério de libertação, de louvor, de unção, de poder, da palavra, não sei do que, não sei o que lá. Ora, ele olha para você e fala, estou indo embora da igreja, não quero nem ficar nesse lugar mais. Deixa, irmão. Fala, meu Deus, acabamos de colocar o irmão para fazer aqui a obra de Deus, o irmão já foi embora. Isso nada mais é do que mente dividida, meu irmão. Não sabe o que quer. Não sabe o que quer, ora quer uma coisa, ora quer outra. É aquele que anda por vista e não por fé. Diga, andar por vista e não por fé. Esse é o nosso grande problema, irmão. Enquanto você continuar andando por vista e não por fé, você sempre vai ter a sua mente dividida. Sempre. Porque Satanás, ele vai sempre fazer a maior questão de colocar diante dos teus olhos o que, meu irmão? A vitória ou a derrota? Agora, se você é um homem que anda por fé, você só pisa em cima daquilo que ele colocou diante de você e continua a sua caminhada na direção do seu propósito. Você só pisa em cima, você nem olha, você só pisa. O problema é esse. Mas eu estava no culto ontem, eu recebi a palavra, e o pastor falou que a minha vida ia ser mudada, e eu cheguei hoje aqui na empresa, e os caras acabou de me mandar para o RH, e eu ser mandado embora. Como é que eu fui? Como é que a minha vida vai mudar? E o pastor disse que ela ia mudar. Se fosse para mudar, eles tinham que ter chamado eu para ser promovido. Aleluia, glória a Deus. Pois é isso que é o problema. Você anda por vista. E quem diz para você que aquela porta não é Deus que está fechando para te abrir uma que você ganhe 2 vezes mais, 3 vezes mais, ou montar o seu próprio negócio e ser empreendedor? Mas nós não enxergamos, irmãos. Nós temos essa dificuldade na nossa vida. Nós não temos essa convicção, nós não somos fortes e corajosos. A impressão que eu tenho é que nós nem conhecemos a Deus direito, nós nem conhecemos aquele que está no nosso lado. A Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Meu irmão, se Deus está conosco, quem é contra nós? Quem pode contra nós? Quem se levantará contra mim e você? Mas é como se Deus não operasse mais, Ele não agisse mais, Ele não existisse mais, Ele nem faz mais milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Basta você crer e tomar posse disso, e começar a viver isso na sua vida. Olha o que Hebreus 10:38 diz. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Deus não se agrada de quem retrocede, meu irmão. Deus não se agrada de quem retrocede. Deus se agrada de quem vive por fé. 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 Há tempos atrás eu trouxe aquela ilustração daquele homem que andava com o caçador, com o rei que era caçador. Aquilo é viver por fé. Mas eu vou te prender, não tem problema, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. E logo depois o homem volta lá e fala para ele: rapaz, ai irmão, se ele não tivesse sido preso, hein? Imagina, ele tinha sido comido pelos canibais. Mas graças a Deus, que Deus o mandou prender, né? Irmão, acorda, querido. Não retroceda, avance. Nós fomos chamados pelo Senhor para avançarmos. Nós fomos chamados pelo Senhor para conquistarmos.
Nós somos chamados para saquearmos o inferno e povoarmos o céu, porque eu e você estamos tímidos, porque nós temos medo, meu irmão. Por que nós estamos temendo? Porque nós estamos temerosos. Parece que nós não temos fé, parece que nós não cremos neste Deus, e nesta noite Deus está dizendo: sejam fortes e corajosos, para viver os meus planos, você precisa de ser forte e corajoso. Quantos aqui são fortes e corajosos? Então avança para você vir aqui e dar o seu testemunho, e dizer: ó, eu criei, eu tomei posse naquela palavra, e eu estou vivendo, e viverei tudo que Deus tem para mim. Irmãos, é assim que tem que ser, querido. Há dias atrás eu preguei aqui no culto do empreendedor, e algumas pessoas tomaram posse de uma palavra que eu ministrei aqui. E como é gostoso você ver pessoas tomando posse de uma palavra e já se movendo na direção daquilo. Não, eu quero viver aquilo, eu senti que é para mim aquilo. Isso, vai! Pode ir, porque Deus é contigo. Agora, meu irmão, entenda. Você hoje tem sido firme e constante naquilo que Deus tem colocado diante do seu coração? Ou você é daqueles que, quando sai do culto, sai cheio de fôlego para fazer a obra de Deus, mas amanhã de manhã você já começa a repensar nos custos disso? Não, Deus, eu quero fazer. Não, Deus, eu estou pronto, Deus. Mas a hora que você senta no sofá, você fala: meu Deus, mas eu vou ter que ir lá na casa daquele irmão. Meu Deus, mas vou ter que aconselhar o outro. Meu Deus, mas vou ter que ajudar aquele também. Meu Deus, mas eu vou ter que deixar o meu domingo para ir visitar. Tá tudo certo, meu irmão. Ninguém está obrigando ninguém a nada. Mas uma coisa eu quero que você entenda: decida o que você quer para a sua vida. E lembre-se, a mim, aos homens, você pode até enganar, mas a Deus não. E Ele conhece o seu coração e a motivação do seu coração. E se Ele não encontrar disposição no seu coração, Ele levanta outro no seu lugar, sem problema nenhum. Eu tenho certeza que se Ele não encontrasse Josué, Ele encontraria outro e levantaria outro para colocar o povo dele na terra prometida, meu irmão. Ao longo dessa minha caminhada com o Senhor, por vezes, não foi uma, por vezes, eu vi muitas pessoas capazes, muito capazes, ficarem sentadas, e Deus levantando pessoas improváveis para fazer a obra dele, porque os capazes não tinham disposição, só tinham capacidade. Meu irmão, preste bem atenção: Deus não precisa de gente capaz, Deus precisa de gente disposta, porque a capacidade Ele dá, e Ele dá com força, para quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer e do jeito que Ele quer. Se Ele encontrar um disposto, o resto Ele faz. Eu me lembro uma vez, sabe, irmãos, tem coisas que a gente para, enquanto a gente está escrevendo a palavra, o Espírito Santo, Ele nos leva a lembrar de coisas, sabe, que você é chacoalhado por aquilo. Eu me lembro uma vez, eu estava dando aula na igreja que nós congregávamos, e a gente dava aula numa escola de líderes, né? E eu me lembro de uma senhorinha, né? E ela estava fazendo a aula na escola de líderes, mas ela não sabia ler. Ela não tinha leitura, ela não sabia ler, ela não sabia escrever. E toda reunião, toda aula, ela levava o netinho dela com ela, e ele sentava do ladinho dela, e ele ia lendo para ela aquilo que nós íamos falando durante a aula. Ela levava ele com ele, e ele era o tradutor dela. Ele falava: vó, agora ele vai ler a Bíblia lá. Então ele ia lendo para ela lá do lado dela. Na hora de fazer os exercícios, ele ia falando para ela. Ela se formou, meu irmão, ela se formou na escola de líderes sem saber ler e escrever. Ela não tinha capacidade, mas ela tinha o quê? E perguntasse para ela quem era Jesus Cristo. E perguntasse para ela quem era Jesus Cristo, para você ver o que ia sair de dentro dela. Ela poderia não saber ler, mas ela conhecia muito bem quem era Jesus Cristo, e ela tinha muita intimidade com Ele. É isso.
É isso. Um outro ponto que eu quero nessa noite destacar está lá no versículo 7. Josué 1:7 agora. Ele diz assim, somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Meu irmão, um outro segredo que eu e você precisamos entender para vivermos os planos de Deus é não sair do propósito. Diga, não sair do propósito. Diga assim, eu não posso sair do propósito. Querido, sair do propósito é perder o sentido da nossa existência. Você sabia que uma vida sem propósito, ela não tem sentido algum? Alguém que não tem propósito, ele não sabe aonde ele vai chegar, ele não sabe aonde ele quer chegar, ele não sabe nem o que ele está fazendo aqui, ele está aqui, parado. E você pergunta para ele, por que você está parado aqui? Porque eu não sei para onde eu vou, não sei o que eu tenho que fazer. Então nós não podemos sair do propósito, meu irmão. Nós não podemos, porque se nós sairmos do propósito, a nossa vida perde o sentido. Eu volto e repito a você, Deus colocou você nessa terra com um propósito. E o seu propósito precisa se cumprir na sua vida. E o grande desafio é você se manter no seu propósito. Na verdade, o grande desafio da humanidade é se manter dentro desse propósito. E deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Infelizmente, é algo muito comum no meio cristão, as pessoas se perderem do seu propósito, ou saírem do propósito. É muito comum. Por exemplo, Satanás, ele tem o diabo, querido, ele não é estrategista, o diabo ele não é inteligente, o diabo não é inovador, ele usa as mesmas técnicas e as mesmas ferramentas que ele sempre utilizou. Por que ele não muda? Por que ele não inova? Porque elas continuam funcionando como sempre funcionaram. Por exemplo, lá atrás, ele pega o próprio Jesus, o Filho de Deus, e o coloca num lugar bem alto e oferece a ele poder. E ele diz assim para o Filho de Deus: se você se ajoelhar e me adorar, tudo isso aqui é seu. Funcionou com o Filho de Deus? Não. Mas no mundo que eu e você vivemos, esse é o maior trunfo do diabo. Ele vem e fala assim: eu tenho uma proposta de emprego para você, 3 vezes mais do que você ganha. E adivinha o que aconteceu? Só que tem um detalhe: você não vai poder mais trabalhar nesse horário que você trabalha. Nós vamos precisar remanejar você, colocar você num outro turno. Você talvez vai ter que trabalhar das 2 às 10. Você talvez vai ter que trabalhar muito mais do que você trabalha. Você vai ter que ir para uma outra cidade. E aí ele vem. Agora, quantos aceitam e veem isso como algo de Deus? Rapaz, isso é Deus purinho, pastor. Eu estava aqui orando, clamando aos pés do Senhor por um aumento. Veio 3 vezes mais. Isso é Deus purinho, pastor. É Deus purinho mesmo, verdade. Eu nunca vi Deus abrir uma porta que leva as pessoas para longe dele. Deus abriu uma porta para mim, só que agora eu não vou mais na igreja. Foi Deus que abriu essa porta. Funciona. Para outros, o poder é o suficiente para subir para a cabeça e destruir o ministério, porque ela passa a pisar sobre outras pessoas e judiar de outras pessoas. E por aí vai, querido. Então, é muito fácil, dentro do meio, você olha aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus que estava voando em Deus, você fala: meu Pai do céu, isso tem um chamado sobrenatural, isso tem coisas lindas para Deus fazer na vida deles. De repente você olha e vai vendo, eles vão saindo do curso, foi embora.
Aí você está passando de repente na rua um dia, está lá no barzinho tomando uma cerveja na beira do barzinho. Quem? O casal. O casal. Aquele casal que era aquele casal que salvava a humanidade, ele se perde. Porque é natural, meu irmão. Infelizmente, isso é muito sério. Agora, por que isso acontece, pastor? Por que isso acontece, pastor? Explica para mim por que isso acontece, pastor. Porque quando eu não estou na presença de Deus, quem prevalece na minha vida não é Deus, é a minha carne. Diga, minha carne. Isso. Esse é o grande problema. Quando eu não estou na presença de Deus, a minha carne, ela começa a ganhar força. E ela vai querer fazer o que, meu irmão? Aquilo que ela gosta. E eu não sei se você já leu na Bíblia, mas lá em Gálatas, por exemplo, não diz assim: os frutos da carne são amor, bondade, ler a Bíblia, ir para a igreja. Não. Os frutos da carne são pecados, imoralidades, discussões, brigas, facções. Isso é o que eu e você produzimos naturalmente, sem força nenhuma. Se Deus não habitar em mim e você, ativamente, o que eu e você vamos produzir é isso. É por isso você... Som. É por isso que eu e você nos deparamos com pessoas que eram grandes homens e mulheres de Deus, e de repente você encontra eles na rua perdidos, desestruturados. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu é uma coisa: a carne cresceu e o espírito perdeu. É assim, meu irmão. Então, escute bem. Pastor, como que eu consigo viver isso? Como que eu consigo sair desse ambiente? Como que eu consigo viver isso na minha vida? Gálatas 5,16, ele diz isso. Põe lá Gálatas 5,16 para nós. Olha lá. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo algum, em tempo algum, de maneira alguma, de jeito algum, satisfarão os desejos da carne. Como que a minha carne morre, meu irmão? Quando eu vivo pelo Espírito. Não há outra maneira. Agora, como que eu vivo pelo Espírito, pastor? Assistindo televisão na minha casa? Falando mal dos outros? Como que eu vivo pelo Espírito, pastor? Vivendo nas redes sociais? Não, querido. Eu vivo pelo Espírito quando eu entro no meu quarto e eu vou para a minha tenda do encontro, eu fecho a porta e lá eu me encontro com o Senhor, assim como Josué fazia todos os dias. Moisés saía da tenda do encontro, mas Josué não saía. Moisés voltava para o arraial, Moisés voltava para o meio do povo, mas Josué continuava lá, na tenda do encontro, na presença do Senhor. Meu irmão, se você não orar, se você não se alimentar da palavra, se você não tiver uma vida de oração, de intimidade com Deus, é a sua carne que vai prevalecer, é a sua carne. E a minha carne e a sua carne, não se iluda, meu irmão. Não pense que você é bonzinho, porque você não é. Nossa, o pastor é um monstro, está dizendo que eu sou mau, eu vou processar esse pastor. Não seja tolo. Não caia nessa ilusão. A sua carne não é boa, a minha carne não é boa. Eu me coloco no meio do pacote que você, porque sou feito do mesmo material que você. A Bíblia é clara. O que não é do espírito é da carne. O que é da carne, meu irmão, é podre. É por isso que eu e você morremos e tem que enterrar a bagaça logo, porque se ficar um dia fora de ser enterrado, o que começa a acontecer comigo e com você? Fede. Ninguém consegue nem chegar perto, de tão podre que é. Então nós precisamos entender, é o Espírito Santo, é viver, é andar no Espírito, que vai me levar a não sair do propósito de Deus. Há um propósito para você, meu irmão. Há um propósito para você. A sua carne
Todos os dias ela vai dizer assim para você: fica mais um pouquinho na cama, você merece, você está tão, fica mais um pouquinho. Aí o Espírito fala assim: não, vem se encontrar comigo, filho. Aí a sua carne fala: depois você vai, fica aqui. Uma pessoa liga para você ou manda uma mensagem para você e fala assim: ó, eu estou com um problema aqui, ó, a situação está difícil, eu não sei nem como lidar com isso. No primeiro momento vem na sua mente o quê? Eu preciso fazer alguma coisa. Mas logo em seguida a sua carne já começa: mas você vai sair agora? Está aqui sossegado, estava no meio do seriado, vai largar o seriado para ir lá? Ah, fica aqui, você também merece. E aí você: ah, tá bom, vou continuar então. 2h da manhã, você deitado na sua cama, alguém liga e fala: eu vou me matar, eu vou tirar minha vida. Ah, mas eu sou um filho de Deus, eu também tenho que descansar. É a carne, querido, é a carne. Porque se você estiver cheio do Espírito, sabe o que vai acontecer? Você vai pular da cama na hora, você vai botar uma roupa e você vai sair rasgando, sem pensar, e ir até aquela pessoa, porque o Espírito que habita em você ama vidas, e Ele não quer nenhuma delas indo para o inferno. A sua carne não, mas o Espírito que habita em mim, você, Ele não abre mão e Ele não desiste de vidas. Enquanto a minha carne e a sua carne desiste, Ele nunca desiste. Para a minha carne e para a sua carne, ninguém tem jeito, ninguém tem capacidade, está todo mundo enrolado. Mas o Espírito que habita em nós, Ele não desiste de ninguém, meu irmão. Nem que Ele tenha que falar 20, 30, 40, 50, 100, 1000. Até porque comigo e com você, todos os dias Ele faz isso. Eu e você erramos todos os dias, mas todos os dias o Espírito Santo está lá, nos protegendo, nos guardando e nos orientando novamente. Aliás, você está vivo aí? Faz assim, ó. Pois é, hoje pela manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre você. A graça do Senhor se renovou sobre você. Ele poderia não ter renovado, porque eu e você não somos merecedores, nós sabemos disso, mas Ele renovou. Agora, por que Ele renovou? Para que eu e você façamos hoje melhor do que nós fizemos ontem. Meu irmão, escute o que eu estou te dizendo, querido. Nós estamos saindo totalmente fora do propósito de Deus. Deus nos enviou para essa terra. Ele nos tirou do céu e nos mandou para essa terra, para que eu e você levássemos comigo e com você o máximo de pessoas para a nossa morada eterna, meu irmão. É só esse o propósito de nós estarmos aqui. Eu não acredito que Deus nos mandou para essa terra para nós passarmos umas férias aqui e curtirmos a nossa vida aqui. Não faz sentido algum, meu irmão. Deus nos mandou aqui porque Ele tem um peso muito grande no coração dEle, porque tem muitos filhos dEle indo para o inferno. E eu te garanto, se você tivesse um filho seu indo para o inferno, você também faria o mesmo. Agora, qual é a expectativa que você teria se você enviasse um filho seu para resgatar o irmão dele? Você não teria uma expectativa de que ele trouxesse de volta aquele irmão que estava perdido? Eu e você temos um monte de irmãos nossos que estão indo para o inferno aí fora. Nós não somos um clube. Nós não estamos aqui para nos formarmos no clube. Nós estamos aqui para saquear o inferno. E esse é o propósito de Deus para mim e para a sua vida, querido. E enquanto você não entender isso, você está fora do propósito de Deus. Não estou dizendo que Deus não tem uma casa para você boa. Não estou dizendo que Deus não tem uma vida boa para você. Aliás, se tem uma coisa que eu tenho ouvido do meu Deus, é que essa igreja, Ele não só vai dar, como Ele vai transbordar de uma tal forma que é para muitos receberem desse transbordo na vida deles. Eu não tenho dúvida disso. Você vai ter uma boa casa, você vai ter um bom carro, você vai ter tudo isso. Mas isso não é o nosso propósito aqui. Nosso propósito aqui, meu irmão, é alma. É alma. E eu pergunto a você, estamos em novembro de 2024.
de janeiro de 2024 a novembro de 2024, quantas almas eu e você alcançamos? Quantas almas eu e você pagamos um preço? Quantas almas eu e você fomos atrás, não desistimos e continuamos lutando por elas? E quantas almas eu e você já desistimos faz tempo, dizendo: não tem jeito, esse não tem jeito. Jesus nunca diria isso, nunca. Jesus nunca disse isso, e Ele jamais diria isso: esse meu filho não tem jeito. Porque para Jesus, todos nós temos jeito, sim. Amém? E um terceiro e último ponto que eu quero destacar dentro desse texto, desse contexto, está lá no versículo 8. Josué, ainda capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim, ó: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O terceiro ponto que eu quero destacar nesta noite é: não deixe de falar e de meditar na palavra de Deus. Diga assim: eu não posso deixar de falar e meditar na palavra de Deus. Falar e meditar na palavra de Deus dia e noite. Meu irmão, isso deveria ser o que habita no meu e no seu coração, o que habita na minha e na sua mente. A palavra de Deus, nós deveríamos amar a palavra de Deus, nós deveríamos desejar a palavra de Deus, nós deveríamos ansiar pela palavra de Deus, assim como um doce. Quantos aqui gostam de um doce bem gostoso? Pensa num doce bem gostoso mesmo, mas bem gostoso. Isso, era isso. A hora que você pega ela na mão, chega a dar água na sua boca e você fala: é a palavra de Deus. Não é? Tem que ler a Bíblia. Vamos lá ler a Bíblia. Sabe, querido, por que eu e você temos que falar e meditar na palavra de Deus dia e noite? Para que nós possamos cumprir fielmente o que Deus está nos pedindo na palavra dele. Meu irmão, preste bem atenção. Tem muitos pedidos de Deus para mim e para você, tem muitas ordens de Deus para mim e para você, que estão escritas nas páginas da Bíblia. E enquanto eu e você não lermos essas páginas da Bíblia, eu e você não sabemos, nós não temos como cumprir. Como eu vou cumprir se eu não li? Como eu vou cumprir se eu não sei o que eu tenho que fazer? Eu preciso ler as Escrituras, eu preciso ler, eu preciso me alimentar dela, eu preciso arrumar uma forma. Eu não sei, como eu disse a você há dias atrás, hoje existem aplicativos de áudio da Bíblia, que você pode andar com o seu carro ouvindo a palavra de Deus, você pode trabalhar ouvindo a palavra de Deus. Meu irmão, olha, eu te garanto, tudo é muito bom, um louvor é bom, as notícias são boas, mas não há nada que possa substituir a palavra de Deus na minha e na sua vida. Aliás, a própria palavra de Deus, ela é clara, ela diz: conhecereis a verdade e a verdade vos... Como eu vou ser liberto se eu não conheço a verdade? E como eu vou conhecer a verdade se eu não leio a verdade? Eu preciso ler a palavra, eu preciso buscar a palavra, eu preciso, querer mais da palavra. Meu irmão, eu preciso buscar, ela é o guia, ela tem as respostas que eu e você precisamos. Tudo está na palavra. Tudo está na palavra, porque se eu fizer isso, é o que ele está dizendo ali, ó. Volta lá para nós. Desse modo você
fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Alguém que conhece a Bíblia e pratica a Bíblia, ele é próspero e bem-sucedido em tudo. Meu irmão, alguém que conhece a Bíblia e pratica a Bíblia, você acha mesmo que ele vive no meio de roda de escarnecedor? Você acha que ele vive no meio de discussões dentro de empresa? Você acha que ele vive no meio de partidarismo? Agora nós fazemos parte da turma do não sei o quê. Não, querido, quem conhece a Bíblia não faz isso. Ele nem entra nisso, porque a própria palavra, ela vem e fala para ele, não se envolva com isso. Ele sai. Aqui, ele sabe como se comportar como marido, como esposa, como filho, como pai, como empregado. Ele sabe. Então a vida dele não tem problemas. Por que a vida não tem problemas? Porque a vida dele é pautada na palavra de Deus. As decisões pautadas na palavra de Deus. A questão é que nós, meus irmãos, nós decidimos, nós fazemos escolhas, e muitas delas pautadas na nossa opinião e naquilo que nós achamos, e não no que a Bíblia nos diz. Eu não sei, talvez possa até ter, acho raro. Quantos vão tomar uma decisão e falam, espera um pouquinho aí, deixa eu pegar a Bíblia. Deixa eu pegar na página aqui, vamos encontrar aqui a resposta. Quantos tomam decisão assim? Não. É ali, ó, papuf. Só que depois que nós tomamos a decisão, nós falamos, rapaz, eu não podia ter feito daquela forma. Eu tinha que ter pensado. Só que já foi. Então, meu irmão, olha o que 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17 diz. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então na Bíblia tem todas as respostas que eu e você buscamos. Não é no Google, é na Bíblia. Só que o nosso grande desafio é entendermos isso. O nosso grande desafio é esse, e o que ele está dizendo para Josué aqui é isso: filho, você precisa falar a palavra de Deus. Irmãos, tem horas que nós temos que orar a palavra de Deus, a própria palavra de Deus. Deus, o Senhor diz na sua palavra que muitos são os planos que o Senhor tem ao meu respeito, e esses planos são isso. Deus, a tua palavra diz que 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei abalado. Deus, a tua palavra diz, nós temos, meus irmãos, nós temos que falar a palavra, nós temos que ler a palavra. A nossa vida precisa girar em torno da palavra. O maior tesouro que você tem na sua casa não é o dinheiro. O maior tesouro que você tem na sua casa não é a televisão, não é o carro, não é o imóvel, não é o sofá, é uma Bíblia. Esse é o maior tesouro que você tem. E você pode ter certeza que se um dia isso sumir da terra, acabou. E nós temos países que quando pegam um pedacinho de um fragmento da Bíblia, eles seguram na mão como se eles estivessem com o maior tesouro. Bem-aventurado aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Eles pegam aquilo na mão e eles dizem, é a palavra de Deus. E eu e você temos RA, RC, NTLH, NVI, NVT, King James, a mensagem, a nova Bíblia Viva, e isso e aquilo. Nós temos tudo e mais um pouco, mas quanto que nós pegamos dela e nós lemos dela? O que você puder imaginar de versões bíblicas, nós temos hoje. Agora, quanto delas nós pegamos nas mãos e lemos,
Será que nós vamos precisar chegar nesse lugar, aonde a Bíblia não existirá mais, e aí nós vamos desejá-la? Então aqui, querido, se você quer viver os planos de Deus, aprenda uma coisa. Na Bíblia está todo o caminho e a direção para você viver esses planos de Deus. Lá não está a sua vontade, lá está a vontade de Deus, não a sua. Quando você abrir a sua Bíblia, você pode ter certeza, muito do que você vai ler ali não vai te agradar. Porque o que você gostaria que estivesse escrito ali é: filhinho querido, faça do jeitinho que você gosta, mas não é assim que vai estar escrito lá. O que vai estar escrito lá é assim: se você tomar um tapa na sua cara, vira o rosto e dá a outra face. É isso que está escrito lá. Mas se você conseguir viver isso na sua vida, eu te garanto, meu irmão, você será próspero, e tudo que você fizer será bem sucedido. Eu não tenho dúvida disso. Amém? Querido, Deus quer que você entre na terra prometida. Deus quer que você seja bem sucedido. Deus quer que você viva o melhor dele. Mas para isso, esses segredos que eu falei hoje, falei quarta-feira passada, precisam ser aplicados na nossa vida. Precisam ser aplicados na nossa vida. Quando foi a última vez que você examinou as Escrituras? Esmiuçou as Escrituras? Quando foi a última vez que você pegou? Quantos aqui já viram um garimpeiro garimpar ouro? Ele enfia a peneira ali naquele negócio e fica ali, e joga água naquele barro e ele vai garimpando, não vai? E ele fica ali um tempo ali, e muitas vezes para ele encontrar o quê? Uma pedrinha minúscula. Isso é garimpar a Bíblia. Às vezes você vai ficar horas ali naquele texto, olhando e examinando, olhando e examinando, olhando e examinando, mas de repente parece que dali de dentro salta algo aos teus olhos, que você diz: uau, a impressão que eu tenho é que isso não estava ali. Pois é, aí Deus falando com você, diretamente com você. Com você. Às vezes você já leu várias vezes aquilo, mas naquele dia aquilo saltou aos teus olhos. É a revelação da palavra, o rema para a minha vida e para a sua vida. Amém? E eu quero encerrar com Efésios 3:20. Eu quero concluir com Efésios capítulo 3, versículo 20. Ele diz assim, ó: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Querido, eu quero que você repita comigo esse versículo. Amém? Então diga assim, ó: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço, do que tudo que eu penso, de acordo com o poder que atua em mim. Você tem noção do que nós acabamos de ler aqui agora? Meu irmão, você conseguiu entender o que está escrito ali? Você parou para pensar no que está escrito ali? O que você tem pedido para Deus? Não, o que você tem orado para Deus? O que ele está dizendo ali? Que a sua oração, esquece, é nada. Ele faz infinitamente mais do que tudo que você está pedindo. Você tem que ser ousado, meu irmão. Você tem que ser ousado. Toma posse dessa palavra. Diga: eu tomo posse dessa palavra. Eu quero viver isso aí na minha vida. Eu quero viver esse evangelho na minha vida. E você vai viver. Isso não é uma palavra de autoajuda. Isso não é motivação, não. É o próprio Deus dizendo para mim e para você: eu faço infinitamente mais do que você pede, do que você pensa, do que você quer. Você é muito humilde quando você ora. Seja mais ousado quando você ora.
Seja mais ousado. Irmãos, nós oramos, parece que nós estamos pedindo para Deus: ai Deus, eu queria uma bicicletinha. Pode ser uma bicicleta. Eu acho até um insulto com Deus isso. Eu acho que Deus até, verdade, irmãos, de boa, eu acho que Deus fica insultado. Rapaz, você está de brincadeira comigo, está pedindo uma bicicletinha para mim. Quem que ele pensa que eu sou? É como se Deus estivesse vindo lá de cima e dar um chacoalhão de você e falar: bota para fora o que você quer aí, meu filho, e eu vou te surpreender ainda. Você vai pedir de 21, eu te dou de 27. Você vai pedir de 2 portas, eu vou te dar de 10, porque eu te surpreendo. E eu te garanto, tem pessoas aqui dentro dessa igreja, que se eu trouxesse aqui em cima e dissesse: fala aí, se ele surpreende ou não surpreende, fala aí se ele faz ou não faz, nego ia se derramar aqui no altar dizendo para você: meu irmão, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz. Ele faz, querido. Só que eu e você precisamos entender esse tipo de coisa. Que tipo de evangelho você quer viver? Deus prometeu uma terra que manava leite e mel, e Ele conduziu o povo até lá, e Ele os colocou lá dentro, e deu a eles e aos filhos deles por herança. E Deus me prometeu e prometeu a você uma eternidade, não só para mim, mas para mim e para toda a nossa geração. E nessa noite eu quero que você tome posse disso, meu irmão. Você, eu, a nossa casa, a nossa família, nós só não entraremos na terra prometida, mas nós entraremos lá bem-sucedidos, e nós levaremos conosco uma multidão de almas conosco. Nós vamos chegar no céu diante do Senhor, e nós falaremos: está aqui, Deus, a nossa colheita está aqui, Pai. A nossa colheita está aqui, Senhor. Eles estão aqui, está aqui, Senhor. Eu não sei nem como o Senhor vai fazer, mas eu trouxe a maioria que eu podia. Aonde eu passei, Deus, eu trouxe. Eles estão aqui, e Ele vai dizer assim: bem-vindo, filho meu, porque o que é teu está reservado para você. Você não ficou preso lá na terra, você não estava preocupado com nada lá, e eu preparei tudo para você aqui, ó, no céu. A sua casa, a sua morada, a sua coroa, o seu galardão é aqui, é aqui, é aqui. Ei, acorda! Toma posse dessa palavra. Não esqueça disso. A minha vida e a sua vida não se resume aqui. Aqui não. Aqui é só uma passagem. O começo ainda está por vir, e eu sei que ele será glorioso, e eu sei que eu e você, nós desfrutaremos de coisas gloriosas. Por isso nessa noite eu chamo a sua atenção mais uma vez, e eu digo a você: se disponha, permita que a disposição entre no seu coração, entenda, não se perca mais do propósito que Deus tem para a sua vida. Não deixe pessoas contaminar o seu coração, tirar você do propósito, tirar você do foco. Não, aceite o chamado de Deus, aceite, tome posse dele, seja difícil ou não. O Senhor está dizendo: eu estarei com você todos os dias, e eu nunca te abandonarei. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, eu não sei qual é o seu plano e qual é o seu propósito nesta noite, mas eu estou aqui, Pai. E eu nessa noite quero dizer mais uma vez ao Senhor: eis-me aqui. Envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eu estou à sua disposição, para os 4 cantos desta terra, para os 4 cantos deste mundo, Senhor. Eu sou teu, eu entreguei a minha vida ao Senhor e ela é tua. Faça como o Senhor quiser e bem entender. E eu quero colocar diante do Senhor todos que estão aqui, pedindo ao Senhor nesta noite: Espírito Santo de Deus, testifica essa mensagem no coração dos teus filhos. Leva-os a entender, Senhor, que muitos de nós estamos sendo enganados, estamos cegos,
estamos sendo levados para um lugar que não é o plano e o propósito do Senhor para as nossas vidas. Mas nesta noite eu peço ao Senhor, com todo o teu amor, toda a tua graça e misericórdia, pega nas nossas mãos, Senhor, e traga-nos novamente para o centro da tua vontade, Senhor. Meu Deus, nos perdoe por nos distrair, nos perdoe, Senhor, por pensarmos no nosso bem próprio, muitas vezes nos esquecendo de que os nossos irmãos estão indo para o inferno, Pai. Nos perdoe, Senhor, por sermos tão egoístas e não nos preocupar com aquilo que dói no coração de um pai pelos teus filhos, Pai. Senhor, ajuda-nos a compreendermos isso. Eu oro nesta noite por todos que estão aqui e por aqueles que estão me ouvindo em casa. E eu peço que o Senhor dê continuidade a essa obra no coração de cada um dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, que a partir daqui seja um divisor de águas nas nossas vidas, Pai. E homens e mulheres se levantem novamente para viverem o propósito e o plano do Senhor na vida deles, Pai. Eu oro e eu declaro e eu profetizo isso na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.